paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, estamos aqui nós mais uma vez, pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo, para darmos continuidade a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2023. Estamos aí chegando na reta final, meus amados? A 12ª lição, e já se passaram aí praticamente 3 meses, não é isso? Que nós demos início a essas lições maravilhosas, diga-se de passagem, muito enriquecedora. Tinha tempo que eu buscava conteúdo voltado para a família. Eu tenho certeza que essa lição, não somente nesse período de 3 meses, mas daqui para frente eu vou me utilizar muito dessas lições para trazer ensinos a respeito da família, dos problemas e como resolver esses problemas. Eu espero também que para você tenha sido da mesma maneira, enriquecedora, de maneira a trazer amadurecimento para nós, e assim o nome do Senhor venha a ser glorificado. Querido, para mim foi uma honra tê-lo aí conosco nesses 3 meses, juntos aqui, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço do irmão dele para você e para toda a sua família, e que Deus continue abençoando rica e poderosamente você. Amém, querido? Então vamos lá, eu deixo aqui destacado o tema geral dessa lição do segundo trimestre de 2023, que tem como título Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Está aí então, queridos, o tema geral da nossa lição, que nós permeamos aí no decorrer de 3 meses, tá bom? Acompanhe na tela também o título da lição de hoje, a 13ª lição. A 13ª lição tem como título A Amizade de Jesus com uma família em Betânia. Esse é o título da lição de hoje, queridos. Acompanhe aí na tela também o nosso texto áureo. O texto áureo está em João, capítulo 11, verso 5, e diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João, capítulo 11, verso 15. Esse é o texto áureo, queridos. Acompanhem na tela a verdade prática dessa lição. A verdade prática diz: dentro da família, a amizade com Jesus evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, eu quero destacar também, e você acompanha aí na tela, os objetivos da nossa lição. Os objetivos da nossa lição, o primeiro deles, querido, é explicar a vida social de Jesus. Segundo, elencar os frutos da amizade com Jesus. Terceiro, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família em Betânia. Glórias ao nome do Senhor. Esses são os 3 objetivos da nossa lição. Veja aí também na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição, queridos. O primeiro tópico tem como título A Vida Social de Jesus. O primeiro subtópico é Jesus foi um ser social. Segundo subtópico diz uma casa hospedeira. O terceiro subtópico, Jesus foi recebido por essa família. O segundo tópico, queridos, dessa lição tem como título Frutos da Amizade com Jesus. Primeiro subtópico, Presença Real do Filho de Deus. Segundo subtópico, Desenvolvimento Espiritual. E terceiro, Serviço Concreto. O terceiro tópico dessa lição, queridos, tem como título Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro subtópico diz uma história de amor.
Segundo subtópico, compreender o outro. E terceiro subtópico, ponderar quanto aos cuidados da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então aí está, queridos, a estrutura da nossa lição, né? E faço isso de maneira didática para o melhor aprimoramento, para a melhor fixação da nossa lição, amém? Então vamos lá, ponto a ponto aqui da nossa lição, tentando extrair o máximo possível para o nosso crescimento espiritual. Eu quero destacar já de antemão, queridos, algo que eu coloquei aqui, tendo como base o título da nossa lição, né? O título da lição diz: a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Eu destaco essa palavra amizade e digo que amizade era algo característico, ou fazer amizade, ter amigos, viver em comunhão com pessoas que Jesus amava, era algo característico no ministério de Jesus. Então nós vemos que Jesus, ele era uma pessoa que não somente se aproximava com o intuito de pregar, de trazer as boas novas, de trazer a mensagem de arrependimento. Não, Jesus era uma pessoa que também se preocupava em criar laços, em criar afetos, ali ter uma aproximação das pessoas, amar e ser amado pelas pessoas. Então Jesus ele tinha isso no ministério dele, né? Ele também fazia amizade, ele permeava por esse caminho da amizade. Muitas das vezes, ou alguma delas, antes dele pregar, ele fazia amizade. De fato, quando nós lemos a história de Jesus, nós percebemos que muitas pessoas realmente tinham esse afeto por Jesus, tinham esse carinho por Jesus, tinha esse amor por Jesus, como nós vamos ver daqui a pouco, queridos amados irmãos. Então veja, amizade ou fazer amizade era algo característico no ministério de Jesus. Outra frase que eu destaco, querido, aqui para nós é que Jesus não tinha inimigos, pessoas se fizeram inimigos. Uma coisa, queridos, é nós sermos inimigos de algumas pessoas, nós nos tornarmos inimigos de algumas pessoas. Outra coisa é alguém olhar para nós como um inimigo, é uma coisa totalmente diferente. Jesus, ele não tinha inimigos, ele não olhava para as pessoas e dizia: aquele eu odeio, aquele eu não gosto, aquele isso, aquele assado. Não, Jesus não tinha isso. Jesus amava a todos de igual modo. É tanto que aquela cena clássica na cruz, né? Quando ele está ali pendurado, ele diz: Pai, perdoa-os. Quem? Perdoar quem? Os seus algozes, os seus adversários que ali estavam, né? Aquele que acabara de furar o lado da sua costela com a lança. Esse próprio Jesus que agora está furado, ferido, machucado, quase morrendo, ainda intercede pelos seus inimigos. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que nós enxergamos no ministério de Jesus é que ele não tinha inimigo, mas pessoas o viam como inimigo. E eu acredito, queridos, que nós devemos proceder assim, como Jesus, né? Nos esforçar para não termos inimigos, para não olharmos para as pessoas como inimigos. É tanto que Hebreus, queridos, capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Não é só com uma parcela de pessoas, um grupo de pessoas, ou a minha família, ou os meus amigos mais próximos. Não, é seguir a paz com todos. Sem isso, ninguém verá a Deus, diz o texto lá de Hebreus, queridos. Então, nós precisamos imitar a Jesus. Uma coisa é as pessoas olhar para nós e nos termos como inimigo, e outra coisa é nós termos inimigos, que é o que não pode acontecer. Amém, queridos? Então aprendamos com Jesus também mais essa lição. Eu digo, é fácil? Não é fácil, mas isso é o Evangelho.
o verdadeiro evangelho. O que a Bíblia diz? Ame os vossos inimigos, ore por aqueles que vos perseguem, bendiga aquele que esteja vos maldizendo. É assim, queridos. Esse é o puro e genuíno evangelho. Amém? Nós vamos aqui para o texto áureo, que eu quero destacar uma situação aqui no texto áureo, que diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei um destaque dizendo assim: esse amor não está relacionado com o amor pela questão da salvação. O que eu quero aqui, meus amados, porque a lição está falando sobre uma família que tinha amizade com Jesus, e Jesus que tinha uma amizade com uma família. E a frase que eu destaco, olhando para esse amor que Jesus tinha para com Maria, Marta, que no caso é a irmã, e Lázaro, esse amor ele não está ligado à questão da salvação. Não tem um texto que diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, esse amor ele se manifesta por causa da salvação ou para a salvação. Nesse caso aqui, quando diz que Jesus amava esta família, não está restrito à questão da salvação. Ele é simplesmente laços que se criaram. Ou seja, de fato, Jesus ele fazia amizade. Jesus ele era aberto para fazer amizades, não somente pensando no aspecto da salvação, mas Jesus gostava de fazer amizades. Jesus gostava de ter amigos. Jesus gostava de se relacionar com pessoas, de se aproximar com as pessoas, de criar laços com as pessoas. Então, é esse destaque que eu faço aqui, queridos, dentro do texto áureo. Esse amor que o texto mostra não está relacionado com o amor pela questão da salvação, não. É simplesmente laços. Não que Jesus não estivesse preocupado com a salvação dessas pessoas. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo é diferenciar, o amor pelo simples fato de querer fazer amizade e o amor pela questão da salvação. Tá bom, queridos? Eu espero estar me fazendo ser entendido nesse ponto aqui. Vamos para a verdade prática. A verdade prática diz assim: dentro da família, a amizade com Jesus evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então veja, o que significa essa palavra evoca? Querido, você que é professor, talvez você seja aluno aqui, e não seja professor, seja só um aluno buscando um conhecimento. Mas eu quero falar agora aos professores. Professor, professora, quando você vê uma palavra diferente, você pode fazer essa dinâmica de grifar ela e trazer o significado, para que na hora que você estiver ministrando a sua aula, você trazer esse significado. Porque eu aprendi assim, queridos, que por causa da dificuldade de uma palavra dentro de uma frase, a gente não consegue entender aquela frase, de maneira que, ao saber o significado da palavra, fica mais simples entender aquilo que foi escrito. Então, quando você perceber, porque você conhece a sua classe, então quando você perceber que a sua classe não tem o domínio daquela palavra, grife ela e traga o significado. Por exemplo, essa palavra evoque aqui, evoca. O que significa evocar? Nos fazer lembrar. Nesse caso, é nos fazer lembrar, não é invocar. Invocar, Invocar é uma coisa, evocar é outra coisa. Então, nesse caso aqui é evocar, nos fazer lembrar. Então, note que fica mais fácil nós entendermos o que está escrito.
dentro da família, a amizade com Jesus nos faz lembrar, ou seja, pessoas que têm amizade com Jesus, existiam ali algumas características, o que? Comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Então veja que ficou mais simples nós entendermos o que está escrito. Então era isso que eu queria destacar de início, mas tem uma outra situação. Então vamos lá. Evocar significa nos fazer lembrar. Então quem tinha amizade com Jesus, ou a amizade que Jesus tinha com aquelas pessoas, estavam inseridos isso daqui, comunhão, conselho, ou seja, amizade, ela tem como característica conselhos, um aconselha o outro, um aconselhando o outro, de maneira que nesses conselhos, essa pessoa que é amiga não venha sofrer, não venha padecer, não venha passar por situações ruins. Por quê? Porque nessa amizade existe o conselho, existe a simpatia, é simpático, existe ali a questão de sentir a dor um do outro, tem a questão da reciprocidade, não se aproximar por interesse, não fazer por interesse, mas simplesmente pelo bem-estar da pessoa, e não esperar receber em troca, mas como tem a reciprocidade, naturalmente o que você faz também voltará para si. Então era assim os relacionamentos com Jesus, essa família ou as amizades que Jesus tinha com as pessoas. O outro destaque, queridos, que eu faço aqui para nós é o seguinte: a pessoa de Jesus nos faz lembrar desses sentimentos. A família que tem Jesus não poderia ser diferente. Olha só, a família que tinha Jesus como amigo não poderia ser diferente, porque Jesus, quando nós falamos de Jesus e pensamos, queridos, na pessoa de Jesus, no homem Jesus, eu não sei se você tem o mesmo pensamento que eu vejo Jesus uma pessoa muito tranquila, muito calmo, muito sereno, muito paciente, a não ser naquele momento que ele chega no templo e os cambistas estão lá fora, e ele pega uma azorrague ali, um cordão, uma espécie de corda, e sai chicoteando. Mas fora isso, eu vejo Jesus sereno, eu vejo Jesus tranquilo, eu vejo Jesus que, ao abrir dos seus lábios, transmitia paz na sua palavra. Era gostoso ouvir Jesus, era prazeroso ouvir Jesus, era sublime ouvir Jesus. Então, quando nós meditamos nessa pessoa Jesus, eu só consigo extrair essas coisas. Então, naturalmente, uma família ou uma pessoa que tinha Jesus como amigo, iriam fluir essas coisas, não é isso? A comunhão, o conselho, simpatia e reciprocidade, queridos. Essa é a realidade que eu consigo extrair aqui para nós, olhando para a nossa verdade prática, amém? Então vamos lá mais adiante, vamos lá. A introdução diz assim: a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou nosso Senhor Jesus em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu destaco, queridos, duas situações aqui para nós na introdução. A primeira está logo no início, quando diz: a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Tem uma frase, queridos, no nosso contexto que diz assim:
Antes ter amigos do que ter dinheiro na praça. Antes ter amigos do que dinheiro na praça. E a gente entende que dinheiro é algo bom. Se souber lidar com ele, dinheiro é algo bom. Dinheiro é essencial. Dinheiro ele produz, algumas satisfações para nós. Mas note que a frase ela enaltece a amizade mais do que o próprio dinheiro que nós tanto gostamos, e nós tanto desfrutamos dele, porque essa, como diz a nossa lição, esse é um bem. Amizade, ter amizade, fazer amigos, de fato é um bem incalculável, é um bem preciosíssimo na vida. Por isso que essa frase ela revela isso que o autor está dizendo. É tanto, meus amados, que nós vamos para Provérbios. Anote aí e confira comigo, Provérbios 18, 24. Olha o que diz a Bíblia Sagrada a respeito das amizades. Provérbios 18, 24, diz assim, queridos, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que irmãos. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que irmãos. Note que o texto enaltece a questão da amizade, amizades mais próximas. Quando eu digo intimidade, querido, não é intimidade de questão sexual, não, é afinidades, pessoas que se aproximam tanto que elas conhecem uma outra, só no olhar, só em alguns gestos já conhecem o que aquela pessoa precisa, o que aquela pessoa está necessitada, se ela está aflita, se ela está agoniada e assim por diante. Então, a amizade de fato é algo excepcional. Já aqui a nossa lição, ainda na introdução, diz assim: veremos que essa família hospedou o nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. Então, note que não que nós venhamos fazer amizade com Jesus por interesse. Note que nós não devemos fazer amizade com Jesus esperando receber algo dele. Não. O fato de nós termos Jesus como o nosso amigo já é uma grande recompensa, já é um grande privilégio. E essa família hospedou Jesus, eles hospedavam Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco que Jesus, no seu ministério, andava de um lado para o outro e dependendo da região por onde ele ia, passava próximo à casa dessa família e lá ele pousava, lá ele descansava, lá ele passava a noite descansando, repousando, ali se alimentando com certeza. E assim essa família hospedou Jesus, teve o privilégio e consequentemente, uma coisa é hospedar Jesus, queridos, com pretensões. Uma coisa é hospedar Jesus esperando um retorno, e outra coisa é hospedar Jesus e consequentemente ser abençoado, que era o que acontecia com essa família. Eles receberam influências abençoadoras na sua vida cotidiana. Então, pelo fato de hospedarem Jesus, aquela família foi abençoada, que é o destaque que eu faço aqui para nós, queridos. Ou seja, ter Jesus em nossa casa traz bênçãos. Ter Jesus na minha vida, consequentemente, traz bênção. Ter Jesus na minha família, com certeza traz bênção. Ter Jesus na minha casa, com certeza traz bênção. Se você anotar aí em 2 Samuel, note essa referência aí,
2 Samuel, capítulo 6, verso 11, nós temos o que? Obed-edom. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Obed-edom recebendo ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava o que? A presença de Deus. E por 3 meses Obed-edom, ele ali guardou a Arca da Aliança. Ele recepcionou a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que ele foi grandiosamente abençoado. Por quê? Porque guardou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então, assim, queridos, será conosco se nós fizermos amizade com Jesus, se nós atrairmos a presença de Jesus para a nossa casa, para a nossa família, termos Jesus como o nosso amigo, porque mesmo que não fisicamente, mas espiritualmente, Jesus ele está conosco. E Jesus ele é assim, ele está onde é convidado, querido, onde é bem recebido, ele está. Então façamos esse exercício de convidar Jesus para a nossa casa, para o nosso lar, de convidar Jesus para fazer parte da nossa família, e assim, querido, consequentemente recebermos bênção da parte do Senhor, porque como diz a Bíblia, né? Onde Deus está, a fartura de alegria. Onde Deus está, a fartura de alegria. Amém? Então vamos lá, queridos, para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da lição diz a vida social de Jesus. O primeiro subtópico diz: Jesus foi um ser social. Vamos aqui entender, querido, o que é ser social. Ser social é o contrário de antissocial, ou seja, alguém que não se aproxima das pessoas. Isso é um ser antissocial. Ele é sozinho, ele é na dele, ele não conversa com ninguém, ele não se aproxima com ninguém, ele não faz amizade com ninguém. Se ele é na escola, ele senta lá atrás, entra e sai, não fala com ninguém. Se é em casa, ele vive trancafiado no quarto. Se é na empresa, aquela pessoa fica só ali naquele departamento, não fala com ninguém. Talvez ali só algumas questões em relação ao trabalho. Então isso é uma pessoa antissocial. Já uma pessoa social é uma pessoa que se aproxima, uma pessoa que cria laços, uma pessoa que cria afetos, uma pessoa que ao despedir-se, né, numa situação de viagem, de mudança, é uma pessoa que deixa saudade. Isso é um ser social. E o tópico da nossa lição diz que Jesus foi um ser social. Eu trago uma advertência aqui para nós, que nós não devemos ser antissocial. Quem é o nosso exemplo maior, queridos? Jesus. Jesus foi social ou antissocial? Jesus foi social. Então nós precisamos ser sociais. Ou seja, queridos, todo cristão, ele tem que trabalhar, ele tem que se esforçar para sair desse ostracismo, de estar só, de estar escondido, de não se aproximar de ninguém. Não, nós precisamos imitar o nosso Jesus. Nós precisamos nos aproximar das pessoas. Não é característico de um cristão afastar-se das pessoas. Amém, queridos? Vamos avançar. A leitura diz assim: criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais com qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora da família, e estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais
como confirmação do seu ministério, e estabelecendo grandes amizades. Não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos: já não vos chamareis servos, mas tenho-vos chamado de amigos. Olha só essa frase clássica de Jesus, né, meus amados, que realmente remonta e mostra-nos que Jesus, ele realmente fez amizades e grandes amizades, e não tinha os discípulos como servos, né? Olha só, queridos, não tinha os discípulos como servo, como alguém que estivesse ali para servir Jesus. Na verdade, ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim servir. E nessa frase aqui ele diz que os discípulos não eram servos, eram amigos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O destaque que eu faço aqui, queridos, o primeiro deles é que a lição diz assim, no relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto os de fora da família, e estabelecia amizades. O que eu acho interessante aqui, queridos, é que tem pessoas que com os de fora é uma bênção, né? Com aqueles que estão lá fora, ri, se diverte, é alegre, é espontâneo e conta história e assim assado e tal, mas quando vem para dentro de casa, quando vem para dentro da família, é cara fechada, é cara amarrada, só trata os parentes com palavras ríspidas, como nós dizemos, no coice, né? No carão, brigando. Isso é uma realidade, né, queridos? Isso eu não sei se você já viu, não sei se você já presenciou isso, conhece alguém que procede assim, né? Mas é uma realidade. E se nós, como cristãos, estamos procedendo assim, queridos, nós temos que reverter essa situação, temos que rever essa situação, porque não é uma característica do servo do Senhor Jesus Cristo. Como eu já falei, nós temos o nosso mestre como nosso exemplo, e se ele procedeu assim, fazendo amizade tanto com os de fora da família como os de dentro, que nós possamos seguir o nosso mestre também nessa perspectiva aqui. Então, essa é uma realidade que nós enxergamos, pessoas que têm essa capacidade de fazer amizades com os de fora, mas com os de dentro da família não consegue, é fechado, é amarrado, é ali alguma coisa que bloqueia. Mas que Deus possa quebrar isso, que Deus possa reverter isso, que Deus ajude ou nos ajude a não vivermos essa triste realidade, queridos, amém? O outro destaque que eu faço aqui para nós, queridos, é quando o texto diz assim, logo no início: criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais com qualquer pessoa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nota aqui, nós notamos que Jesus, como eu já disse também anteriormente, Jesus ele não tinha ninguém como inimigo. O texto diz que Jesus ele se relacionava, ou ele tinha amizade com qualquer pessoa. Nós vemos Jesus ali no meio dos pecadores, né? Diz a Bíblia, nós vemos Jesus ali no meio dos pecadores, nós vemos Jesus ali com Zaqueu, o chefe dos publicanos, nós vemos Jesus ali com a mulher no poço de Samaria, e há quem diga que aquela mulher era uma prostituta. Nós vemos então Jesus ali com o cego Bartimeu, nós vemos ali Jesus ali curando os 10 leprosos, não é isso? Então Jesus ele não fazia de fato, como diz a Bíblia, né? Que o amor de Deus não faz acepção de pessoas. Assim também Jesus não fazia acepção de pessoas no sentido de
fazer amizade, ele fazia amizade com qualquer pessoa. O destaque que eu faço aqui, visto, queridos, que nós temos que também imitar Jesus nesse aspecto, ou seja, nós não temos que estar selecionando pessoas por ela ser isso, por ela ser aquilo. O que nós não podemos, querido, é ser influenciado por essas pessoas. Eu posso fazer amizade com a lésbica, eu posso fazer amizade com o homossexual, eu posso fazer a amizade com alguém que está nas drogas, eu posso fazer amizade com alguém que está na prostituição. O que eu não posso é ser influenciado por essas pessoas, porque a Bíblia diz que nós somos sal, não é isso? O sal, ele influencia ou é influenciado? O sal, ele influencia, o sal, ele dá sabor, o sal, ele altera. O sal, ele altera ali a comida, vamos dizer. Então, se eu sou sal, eu vou me aproximar dessas pessoas para alterar o estilo de vida delas, imprimindo nelas as verdades do Evangelho, né? O Evangelho, a luz do Evangelho, bendito seja o nome do Senhor. Só, queridos, que essa questão de fazer amizades com qualquer pessoa não é algo que vem pronto, como eu coloquei aqui. É algo que precisa ser desenvolvido, porque por causa do nosso coração corrompido, a gente tende a querer selecionar, a gente tende a querer criar barreiras. Com esse eu quero, com esse eu não quero, com esse eu quero, com esse eu não quero, e a gente vai ali selecionando. Mas como cristãos, como servos do Senhor, como discípulo de Cristo, nós precisamos então desenvolver isso em nós. Não é algo que vem pronto. Jesus, ele se relacionava com qualquer grupo de pessoas. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos essa dificuldade, mas precisamos desenvolver. Amém, queridos? Esses eram os primeiros detalhes aqui que eu queria colocar aqui para nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o segundo subtópico. Não, ainda tem mais um ponto aqui no final desse tópico que diz assim, nesse tempo peregrinou, ou seja, Jesus peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério, e estabeleceu grandes amizades. De fato, queridos, Jesus, ele teve um ministério intenso. Jesus, ele teve um ministério de pregação da palavra, de sinais, de prodígios, de maravilhas, mas teve também esse aspecto de fazer amizades. Tanto, eu gosto de destacar aqui, que em João capítulo 14, o verso 1, né? João capítulo 14, verso 1, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. O que é se turbar? É estar preocupado, é estar entristecido, é estar angustiado. Por que eles estavam preocupados? Por que eles estavam tristes? Por que eles estavam angustiados? Porque o amigo deles estava saindo do meio deles. Então, se esse sentimento estava no coração daqueles discípulos, daquelas pessoas, é porque de fato Jesus era amado por essas pessoas. E Jesus também amava essas pessoas. Então está aí, queridos, mais uma referência que mostra que Jesus realmente se relacionou com pessoas. Além da questão da pregação do Evangelho, Jesus fez amizade com pessoas. Amém, queridos? Vamos avançar aqui na lição, no segundo subtópico. Uma casa hospedeira. Uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, note só, toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família, que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera, em que a família hospedava nosso Senhor de maneira acolhedora. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, queridos, essa família que teve essa honra
que teve este privilégio de hospedar Jesus Cristo. Nós vemos sim, nitidamente, o carinho que Jesus tinha por essa família e o carinho que essas pessoas tinham por Jesus. É tanto que naquela cena que Lázaro morre, né, Jesus chega e diz que Jesus ali chorou, né? Jesus se entristeceu, Jesus se angustiou pela morte de Lázaro. E isso são traços que vão reforçando ainda mais o carinho, a amizade de Jesus com essa família. O destaque que eu faço aqui, já comentei no decorrer dessa lição, é que aqui nós temos uma amizade sem interesses pessoais. Essa família, ela não hospedava Jesus para Jesus multiplicar o pão. Jesus, nós estamos sem comida, dá um jeito aí, faz um milagre aí, faz aparecer comida aí. Ó Jesus, o negócio do dinheiro que está pegando, multiplica o dinheiro aí, faz aparecer dinheiro aí. Não, as pessoas ou essa família não tinha a amizade de Jesus por interesse. Eles simplesmente amavam a pessoa de Jesus, eles gostavam de estar com Jesus. Lembra daquela cena que Jesus está na casa deles e Marta, agoniada, correndo de um lado para o outro, ali tentando ver a situação da alimentação. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais. E nós vemos Maria ali aos pés de Jesus, Lázaro também aos pés de Jesus, o que? Ouvindo atentamente, escutando, prestando atenção naquilo que Jesus falava. E isso é gostoso, irmãos, é gostoso. O bom, queridos, é uma amizade sem querer nada em troca, uma amizade, como eu coloquei aqui, sem interesses pessoais, ou você se aproximar de alguém só porque ela tem um dinheiro, só porque ela tem algo a lhe dar. Isso é triste, isso é lamentável. Não se aproxima pela pessoa, não se aproxima pelas características daquela pessoa. Não, isso é triste, isso é triste. A aproximação por interesse é triste. Diga-se de passagem que ele não deveria ser uma característica nossa como cristãos, se aproximar de pessoas pelos interesses, por aquilo que a gente pode receber delas, mas nos aproximar pela pessoa em si. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante que nós estamos vivendo, queridos, e vai se falar muito, no trimestre que vem, no terceiro trimestre, vai se falar muito sobre a teologia da prosperidade, as pessoas agindo com barganha com Deus, as pessoas se aproximando de Deus pelo dinheiro, pela prata. Interessante que Pedro ali na porta formosa: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Hoje as pessoas estão exatamente atrás do ouro e da prata que Jesus ou Deus pode dar. Então as pessoas hoje estão se aproximando de Jesus pelo interesse, pelo que Jesus pode dar, muitas das vezes fazendo Jesus até de um gênio da lâmpada. Mas longe de nós essa triste realidade, queridos, que nós possamos nos aproximar de Jesus por o que Ele é: santo, glorioso, excelso, majestoso, misericordioso, bondoso, lindo. Jesus é lindo, Jesus é extraordinário. É por isso que nós precisamos nos aproximar deles. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o outro detalhe aqui que eu destaco para nós, meus amados, é o cuidado para acolher, o cuidado para acolher. Nós precisamos estar atentos em relação a algumas coisas. A Bíblia diz sobre a hospitalidade, a Bíblia fala muito sobre hospitalidade, e os tempos mudaram, queridos, os tempos mudaram, as pessoas não são mais as mesmas. A própria Escritura diz que o amor iria se acabar, o amor iria se esfriar, ou seja, a maldade iria desenvolver, crescer, tomar conta do coração do ser humano, e é o que nós estamos vivendo. Então nós não podemos estar acolhendo qualquer pessoa. Eu estou dizendo que nós precisamos ter cuidado, queridos, muito cuidado, Já ouvimos histórias aqui na nossa cidade
de pessoas que se passaram por pregadores, por homens de Deus, mulheres de Deus, que foram até a igreja, pregaram, né? E até ali aconteceu alguma coisa na igreja e os irmãos, achando que estavam diante de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, levaram para suas casas e na calada da noite aquela pessoa se levantou e saiu catando algumas coisas de dentro da casa do irmão, foi embora, levou, roubou, né? Roubou as coisas ali do irmão. Então nós precisamos ter cuidado, queridos, com os dias atuais. Então nós precisamos nos precaver, ficar ali de sobreaviso para não cairmos nesse laço e até dizer ou jogar culpa em Deus. Deus, o Senhor não avisou, Deus, o Senhor não interviu. Não, queridos, essa é a nossa parte, é o cuidado que nós precisamos ter, tá bom? Então vamos adiante aqui para o terceiro subtópico da nossa lição. Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade após a missão de 70 é quando nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos seus pés dele para ouvi-lo. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Como eu falei então, queridos, Jesus ele teve um ministério intenso e ele vivia nisso, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vilarejo em vilarejo, e quando ele ia ali em direção de Betânia, ou teria que passar por Betânia, ele encontrou essa família e era muito bem recebido por essa família. E aquela cena que eu disse aos irmãos, né, que Jesus, num dado momento, ele se assenta para trazer ali o ensino, as orientações, e Maria está atentíssima aqui ao que Jesus estava falando, ou seja, Jesus também transmitia confiança, Jesus transmitia responsabilidade, Jesus transmitia ali confiabilidade, confiança para aqueles que estavam lhe ouvindo. O detalhe aqui que eu destaco para nós o texto diz assim: se entre os próprios irmãos havia os que não lhe compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. Jesus, ele não era aqui, queridos, como é que eu posso dizer para nós? Jesus, ele não era frustrado. Jesus, ele não era frustrado. Jesus, ele não era alguém, vamos dizer, decepcionado. Jesus, ele conhecia os corações. Jesus, ele conhecia as pessoas. E nós vemos pela Escritura que os irmãos, os próprios irmãos de Jesus, eles não aceitaram muito de bom grado que o irmão deles era o Salvador, o Messias, o Cristo que havia de vir. Mas nem por isso, queridos, Jesus ele deixou de amar esses irmãos, nem por isso Jesus ele deixou de considerar aqueles irmãos. Agora há pouco nós vimos que tem pessoas que se dão super bem com os do lado de fora, mas com os de dentro, né, é o embate, a briga. E mesmo nessa condição dos irmãos eles não aceitarem de bom grado a missão de Jesus, Jesus continuou amando a eles. Jesus ele não se deixou levar por essa situação. Jesus não deixou criar situações no seu coração, bem pudera, né? Não é perfil dele, não era característica dele isso. É tanto que nós já vimos que Jesus não tinha inimigos. Pessoas olhavam para ele como inimigos. Amém, querido? Então nós precisamos saber administrar essas coisas aí. Não vamos crer ou vamos imaginar que na sua família tem alguém que lhe odeia. Continue amando essa pessoa, continue fazendo favores para essa pessoa, continue abençoando essa pessoa,
continue desejando bem para essa pessoa, que é um parente seu, é um primo, é uma prima, é um tio, uma tia, ou um irmão mesmo, ou talvez até o próprio pai, o seu pai, por não aceitar a sua conversão, ou a sua mãe, por não aceitar você hoje ser um crente, né? Ficaram com raiva, ficaram odiando a sua vida. Continue liberando palavra de bênção, continue abençoando, né, esses parentes, continue ali, porque, queridos, Deus prova a gente, sabe? Deus prova. Vamos imaginar que tem um parente seu que odeia você por alguma situação, e agora esse parente se depara precisando de uma coisa que você exatamente tem, e Deus ele vai provar se você vai ser realmente nova criatura ou vai deixar a natureza pecaminosa se manifestar. Porque o que a natureza pecaminosa quer? É pagar o mal com o mal, não é isso? Mas o próprio Cristo diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos avançar, queridos, aqui para o segundo tópico da nossa lição, que tem como título Frutos da Amizade com Jesus. Então, são os resultados, né? São as consequências. Não é que eu busque Jesus pelos favores, mas naturalmente, consequentemente, frutos desta amizade virão. O que nós vemos, queridos, pegando aqui só os tópicos, né? Que o fruto dessa amizade com Jesus é ter a presença real do Filho de Deus. Já pensou, irmãos? É pouco isso. Aí eu vou restringir a minha aproximação com Jesus, porque Ele vai abrir a porta para mim, porque Ele vai me curar, porque Ele vai me dar um casamento. Pelo amor de Deus, meus amados, o fato de nós termos a amizade com o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu Deus, é grande, é algo extraordinário, queridos, é algo extraordinário. Tem aqui o outro tópico, que quando nós nos aproximamos de Jesus, o segundo tópico, né, há um desenvolvimento espiritual, né? Nós crescemos espiritualmente, nós amadurecemos espiritualmente. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós somos fortalecidos espiritualmente por causa dessa comunhão. Não diz lá, na verdade prática, que a comunhão com Jesus, ela evoca, ela nos faz lembrar que nessa amizade, nessa comunhão tem conselhos. É o que Jesus faz conosco, Ele nos aconselha. E nesse conselho nós nos fortalecemos, nós nos crescemos, nós nos agigantamos. Esse é o fruto, esse é o resultado, essa é a consequência daquele que tem Jesus como amigo. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá, queridos, aqui, vamos lá. O primeiro subtópico diz: presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social, era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu coloquei aqui que é um privilégio ter o Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo como nosso amigo, queridos. Quem não gostaria de ter, e não digo por mim, mas muitos gostariam de ter o Neymar como amigo, né? Muitos gostariam de ter algum famoso como um amigo, algum milionário como amigo, mas nós, queridos, nós temos a oportunidade, o privilégio e a honra de termos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores como nosso amigo. Isso é ímpar, isso é incalculável, e é possível.
mediante a nossa busca, mediante o nosso invocar desse Cristo para a nossa vida, para a nossa família. Bendito seja o nome do Senhor. Imagine uma casa, queridos, onde a presença do Rei dos Reis está, né? Onde a presença do Senhor dos Senhores está. Imagine uma família onde o Criador do universo está, queridos. Meu Deus do céu, só bênção, meus amados, só bênção. Por exemplo, não tem xingamento, não tem palavrão, não tem palavra de maldição, porque eu sei que Deus está ali. Eu vou amaldiçoar minha esposa, eu vou amaldiçoar os meus filhos, eu vou chamar palavrão para os meus filhos. Não tem como, que eu estou vendo Deus ali, eu estou enxergando Deus ali. Então são frutos de bênção, meus amados. Glórias ao nome do Senhor. Outro detalhe que eu cito aqui para nós é: enquanto uma multidão corria para vê-lo, eles o tinham no particular. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz, queridos, que por onde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. Lembra daquela cena da mulher do fluxo de sangue, né? Senhor, a multidão te aperta, disse Pedro. A multidão te aperta, e tu perguntas: quem te tocou, né? Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Uma das lições, né, dessa passagem, que há toques especiais em Jesus. A multidão tocava, apertava Jesus, mas essa mulher tocou diferente em Jesus. E é isso que nós precisamos buscar um toque diferente em Jesus. Mas o certo é, queridos, que por onde Jesus andava, ele atraía multidões. Multidões vinham de longe, de lugares distantes, para ver Jesus, para encontrar-se com Jesus. Talvez até de longe pudessem enxergar. E essa família tinha no particular, queridos, olha só, olha a diferença. Enquanto que a multidão corria até Jesus, Jesus ia até a casa daquela família. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Eu não sei se você está sentindo a mesma alegria que eu estou sentindo agora, mas eu estou sentindo um gozo muito grande na minha alma agora, por saber que eu tenho Jesus como amigo. Você tem Jesus como amigo. Jesus habita na minha casa, no meu lar. Jesus habita na tua casa, habita no teu lar. E nós o temos no nosso particular. 24 horas, essa comunhão, essa intimidade, essa aproximação, essa amizade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, queridos. Eu coloquei aqui alguns detalhes ainda para nós, quando a lição diz assim, isso significa submeter-se, ou seja, ter a presença do Filho de Deus como amigo, significa submeter-se voluntariamente aos ensinos e mandamentos, desfrutar de um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está a resposta do porquê obedecer. O texto está dizendo que nós nos submetemos voluntariamente, não é forçado, não é obrigado, não é revoltado, não. Nós obedecemos às ordens de Deus voluntariamente. Por quê? Porque nós o amamos. Amor não é forçado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós temos e percebemos que é uma honra para nós temos Jesus como amigo, é uma honra, um privilégio, é uma graça especial ter Jesus na nossa família, e nós o amamos, aquilo que ele diz se torna fácil para nós fazermos, e fazermos de maneira voluntária. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, algumas pessoas têm os princípios de Deus como algo pesado, né? Como algo ali difícil de se fazer. Tudo vai depender, queridos, do grau de intimidade que nós temos com Deus. Tudo vai depender do quão próximo nós estamos
do nosso mestre, bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, Isaías, no capítulo 6, essa passagem que você conhece, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono. Eu pergunto, foi ou não foi uma experiência gloriosa para Isaías? Foi. Ele viu o trono do Senhor, glória a Deus. E lá no finalzinho, né, do texto, ele diz assim: envia-me a mim. A quem enviarei? Ele diz. Jesus disse, ou Deus diz, ele diz. Aí Isaías diz: envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem se aproxima de Deus, quem se aproxima de Jesus, os mandamentos do Senhor não são pesarosos, e nós não fazemos forçado, fazemos porque é o melhor para nós e fazemos porque o amamos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, ter amizade com Jesus, o fruto é ter a presença do Filho de Deus conosco. Segundo, desenvolvimento espiritual. Vamos para a leitura que diz: a amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, e em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria sentou-se aos seus pés de Jesus para ouvi-lo. Segundo, na ocasião da tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou suas tristezas. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando com seus cabelos. Aqui a lição é clara: a família que recebe Jesus, a pessoa que recebe Jesus em sua casa, ou seja, em sua vida, desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com Ele. Eu coloquei um destaque dizendo assim, queridos: há quebrantamento, nós nos tornamos mais humanos, nós nos tornamos mais sensíveis, glórias ao nome do Senhor, nos tornamos mais sensíveis, mais humanos, a quebrantamento. O tópico aqui diz que há desenvolvimento espiritual. E o que é desenvolvimento espiritual? Se tornar mais sensível, se tornar mais humano, ou seja, ter a mesma percepção de Jesus, ter o mesmo amor de Jesus, ter a mesma paciência de Jesus, ter os mesmos sentimentos que estão no coração de Jesus, ter também em nossos corações. Lembra que minutos atrás eu disse aos irmãos que quando nós nos aproximamos de alguém, no olhar nós já identificamos coisas nessa pessoa, em gestos nós já identificamos alguma situação que esteja acontecendo com aquela pessoa. Por quê? Porque se aproximou, conheceu, se relacionou. Com Jesus não é diferente. Quando nós nos relacionamos, aquilo que está no coração de Jesus é transferido para o nosso coração, e a prática, os exemplos de Jesus, nós vamos tê-lo para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Você consegue, vamos lá, você consegue ver o carinho de Jesus para com o seu Pai? Você consegue ver o amor de Jesus exalando no seu corpo para com o seu Pai? Consegue ver isso? Isso acontecerá conosco se nós nos aproximarmos de Jesus. Nós vamos amar mais o Pai, nós vamos gostar mais do Pai, nós vamos adorar mais o Pai em espírito e em verdade. Então, de fato, queridos, há quebrantamento quando nós nos aproximamos de Jesus. Nós vemos aqui uma Maria totalmente quebrantada, né? Em 3 situações, né? Maria sentada aos pés de Jesus para ouvir. Nós vemos Maria chorando por causa do seu irmão Lázaro, alguém quebrantado, alguém sensível à dor do outro, à dor do ser humano, à partida de alguém. Oh, queridos, que nós possamos então
ter esse fruto, essa consequência em nossa vida por nos aproximar de Jesus, que é o quebrantamento, que é a humilhação, que é a sensibilidade, que é o desejo por mais de Deus, a fome por mais de Deus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos tornamos mais famintos, nós nos tornamos mais sedentos por Deus. Amém, queridos? Vamos para o terceiro subtópico desse tópico, que diz serviço concreto. Serviço concreto. A leitura diz: se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. Aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus, é bem verdade que ela foi advertida pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e não esquecer do necessário. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada por Jesus Cristo. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem contudo esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu acho interessante é que o autor ele fez essa dinâmica, né? Com Maria, espiritualidade, mais quebrantamento, mais sensibilidade, mais profundeza em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, né? Com Marta, ele aplicou no sentido de serviço. Nós vemos aqui Marta, né? Ali, de alguma forma, preocupada em dar o melhor para Jesus, preocupada em recepcionar da melhor maneira possível Jesus, em trazer a comida melhor para Jesus, bem temperada, bem organizada, com a quantidade certa para não sobrar e nem estragar. Então nós vemos alguém aplicada no serviço, ou seja, quando nós nos relacionamos com Jesus, queridos, nós temos prazer em trabalhar para o Senhor, né? Nós temos alegria em fazer algo para o Senhor. Se nós regemos, nós não regemos por obrigação, nós regemos por amor. Se nós cantamos num grupo, qualquer que seja, nós cantamos por amor. Se nós pregamos a palavra no púlpito, nós pregamos por amor a Ele, por obediência a Ele. Se nós levamos adiante aos perdidos a palavra, se nós entregamos um folheto, se nós evangelizamos, se nós visitamos um doente, se nós visitamos os encarcerados, é por amor a Ele, é por essa aproximação. Quando nós nos aproximamos de Jesus, queridos, naturalmente nós teremos essa disposição em trabalhar, essa disposição em querer fazer, essa disposição em realizar o trabalho, o serviço. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Além disso, eu quero trazer aqui alguns detalhes, queridos. Quando o autor diz assim, as preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo. O autor diz que Marta, por algumas pessoas, é ferrenhamente criticada, né? É ferrenhamente criticada. Eu concordo aqui com o autor, queridos, no sentido de quando ele diz que Marta, ela não estava simplesmente apegada, né? Ela não estava simplesmente apegada no serviço, como algumas pessoas querem aplicar. Note que o autor diz assim, a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Eu vejo exatamente isso aqui, queridos. Essa preocupação em receber Jesus da melhor maneira possível.
essa preocupação dela em receber, em dar o melhor para Jesus. Eu vejo essa intenção quando eu passo por essa passagem, quando eu medito nessa passagem, eu vejo essa intenção dessa mulher aqui, de Marta, dar o melhor para Jesus, oferecer o melhor para o Senhor, e não simplesmente apegada àquilo, não simplesmente agarrada àquilo, mas a intenção de dar o melhor para o Senhor. Mas eu também não posso fazer vista grossa ao que o próprio Cristo disse, porque como diz aqui, né? Entretanto, também é verdade, deixa eu ver aqui, mas assim, é bem verdade que ela foi advertida ou admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e não ao esquecer-se do necessário. Ou seja, Jesus aqui, queridos, ele não está brigando com ela. Jesus aqui, ele não está ali tolindo ela, não. Jesus está orientando ela. Jesus ali está fazendo ela perceber, entender, né, que o melhor estava com ele. Ou seja, Marta, não te preocupa tanto com isso, depois a gente come, depois a gente se alimenta, vem para cá. É isso que Jesus está querendo ensinar para ela. Eu coloquei um detalhe dizendo assim, essa fala de Jesus aponta para o equilíbrio. Jesus queria ali o equilíbrio, ou seja, Jesus está dizendo, Marta, a hora, Marta, é de ouvir, a hora é de aproveitar, a hora é de crescer espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há tempo para tudo, não é isso? É isso que Jesus está dizendo para ela. Marta, não é hora do serviço, não é hora da materialidade, não é hora do mundo, deixa isso, vem para cá e vamos crescer espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor. Era o momento de ouvir e não de trabalhar, ou seja, o equilíbrio. Então tem pessoas que perdem a sua espiritualidade, deixam de ir aos cultos, deixam de ir às reuniões, não fazem mais nada para Deus, porque estão presas ao serviço, estão presas ao trabalho, estão escravas do serviço, perderam o equilíbrio, não tem mais o equilíbrio. É hora de Deus, é hora de ouvir, é hora do culto, é hora de aprender, é hora de crescer. Então, queridos, busquemos esse equilíbrio em nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro detalhe que eu coloquei aqui é assim, o autor diz, quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, ela deve levar em conta o serviço mútuo. Cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas. Eu coloquei algumas coisas dizendo aqui, pegando esse serviço mútuo, e deve ser ativo nas tarefas domésticas. Para cada membro da família, tem deveres e responsabilidades. Negligenciá-los é trazer prejuízos para a família. Então, dentro do lar, queridos, há responsabilidades para a esposa, dentro do lar há responsabilidades do esposo, dentro do lar há responsabilidades para os filhos. Então, para cada pessoa da família, existem os deveres, existem as responsabilidades. Se a esposa negligencia os deveres que cabem a ela, aquela família vai sofrer. Se o esposo negligencia os deveres que cabe a ele como esposo, como chefe do lar, como cabeça da família, se ele negligencia isso, a família vai sofrer. Os filhos também têm as suas responsabilidades, e se esses filhos deixam de fazer as suas responsabilidades, a família vai sofrer. Então, cada pessoa da família tem seu dever, tem sua responsabilidade, e para que haja harmonia nesta casa, eles precisam desenvolver as suas responsabilidades. E o texto diz que a partir de Jesus, ou seja, essa amizade que nós temos com Jesus,
esse servir, esse ser discípulo de Jesus, faz com que nós venhamos cumprir, queridos, a nossa obrigação. Eu cumpro a minha obrigação porque eu amo a Jesus e sirvo a Ele. O Pai, eu busco cumprir as minhas obrigações porque eu amo ao Senhor, porque eu sou servo do Senhor, eu sou discípulo do Senhor. Os filhos, eu cumpro as minhas obrigações como filho porque eu amo o meu Senhor. Então, queridos, como é importante, né? Como é bom essa mentalidade de cada membro da família desenvolver a sua responsabilidade por causa de Jesus Cristo. E de fato influencia e muito a presença de Jesus nessas atividades que cada pessoa da família tem. Amém, queridos? Então vivamos isso. E como diz aqui o autor no finalzinho, né, sem contudo esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual, né? Aquele momento com a família ali do culto doméstico, aquele momento ali com a família de caminhar juntos para a casa do Senhor, de maneira que o filho está aqui sentado no departamento infantil, ele olha para o pai e vê o pai, ele olha para a mãe e vê a mãe, queridos, né? Aqui, eu não sei se um dia eles vão enxergar essa lição, né? Mas tem uma criança aqui nessa congregação que a bichinha até vem, aí senta bem aqui, desse lado, só que ele olha para ali e não vê o pai, ele olha para ali e não vê a mãe, ou seja, a base dele. Aí o que ele faz? Ele pega e vai embora para casa, porque não tem a presença dos pais. Então é uma falha dos pais muito grande, e a gente tenta orientar, mas que Deus tenha misericórdia, e essa é uma realidade, queridos. Então, como é importante, não, quando a partir de Jesus nós temos esse equilíbrio e sabemos administrar as responsabilidades do lar, cada um, e também ter o tempo como família para buscarmos a presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da lição, queridos, tem como título lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Então agora não são mais os benefícios, as consequências positivas que nós temos, mas são as lições que nós temos. Então nós vemos o que? Uma história de amor. Nós temos aqui compreender um ao outro e ponderar quanto aos cuidados da vida. Então vamos lá. O primeiro subtópico diz: uma história de amor. A leitura diz: a história de amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo o que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por Ele. Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. No lar em que se estabelece a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Queridos, onde Jesus está, de fato é diferente. Como eu falei, olhando para a família de Jesus, eu não vejo Jesus com raiva, com ódio dos irmãos, porque não criam que Ele era o Messias, o Salvador, não. Eu vejo a família de Jesus, uma família onde tinha o respeito, onde tinha consideração, tanto que ele era o primogênito, né? Depois que José morre, quem conduz a família? Jesus. Então os irmãos, mesmo com essa característica de não o aceitando como Salvador, mas eles obedeciam a Jesus por ele ser o quê? O primogênito, é o cabeça da família depois da morte de José. Então nós vemos assim. Nós vemos também nessa família de Betânia, né, a família de Marta, Maria e Lázaro, essa família que também exalava essas mesmas coisas, né? Exalava ali a comunhão, a amizade, a fraternidade, a compreensão, a hombridade, essas coisas tudo tinha no meio dessa família, ou seja, o lugar
onde Jesus estava. E como diz aqui o autor, no lar em que se estabelece a amizade com Jesus não deve faltar o amor de Deus. Amor e respeito são fundamentais e Cristo nos faz exercer eles na família. Amor e respeito. Naturalmente, queridos, quem tem Cristo implantado dentro de si vai exercer isso daqui, amor e respeito. Então, um coração que tem Jesus morando, naturalmente terá o amor e o respeito. Uma família onde Jesus está entronizado, onde Jesus está ali reinando, assentado no trono ali, está com o seu trono naquela família, haverá amor e respeito, porque de Cristo procede essas coisas: o amor, o respeito, a compreensão, a hombridade. Então, vivamos isso, queridos, vivamos em comunhão com Jesus e demonstremos esta realidade nos laços, na empresa, no trabalho, você que faz academia, na academia, você que ali na vizinhança, o respeito, o amor para com os vizinhos, e dentro da casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo subtópico diz assim: compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma ungiu mais com o coração e a outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes umas das outras. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. Eu gostei da frase desse autor. Talvez seja o maior desafio. Talvez não, queridos. É o maior desafio. Saber lidar com as diferentes personalidades dentro de um lar. Por mais que você tenha ali 5 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, os filhos não vão ser iguais. Um vai ter mais coragem, outro vai ter mais preguiça, um vai ser mais bravo, outro vai ser mais tranquilo, mais sossegado, um mais trabalhador, outro menos trabalhador, um mais estudioso, outro menos estudioso, um com mais atitude, outro com menos atitude, um mais manso, o outro mais rebelde. Então, não é fácil, mas a presença de Jesus muda toda essa realidade, de maneira que, mesmo nessas diferenças, queridos, mesmo com essas diferenças, haverá ali um equilíbrio. Eu gostei quando o autor diz, queridos, assim também, é preciso ter disposição para conhecer, ou seja, identificar, porque tem pais que não conseguem identificar. Ele está vendo, mas ele não percebe. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Ele vê, mas não percebe essa distinção entre os filhos. Ele não reconhece isso. Então, reconhecer, compreender. Cada filho é de um jeito, então eu tenho que tratar esse assim, não é com distinção, ou como nós já falamos aqui, com privilégio, com predileção, é saber lidar com cada situação. Então, conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro. Não é fazer vista grossa. Por exemplo, eu sei que o meu filho é preguiçoso. Não, deixa o bichinho lá, ele tem preguiça. Não, queridos, é administrar sabiamente. Bora, te levanta, dá ali
atividades para ele saber lidar sabiamente, queridos. Senão pode acontecer até que essa criança cresça rebelde, né? Eu coloquei um detalhe dizendo assim, queridos: a individualidade é real marca da criação. Ou seja, foi Deus quem nos criou assim, queridos. Foi Deus que nos formou assim, indivíduos com personalidades únicas. Imagine se o mundo fosse igual a você, né? Imagine se o mundo fosse igualzinho a mim, todas as pessoas fossem igualzinhas a mim, queridos. Olha, me conhecendo, não seria fácil, não seria um mundo assim tão legal, sabe? Mas essa é a mágica da vida, né? Esse é o vislumbre da vida. Cada indivíduo tem a sua personalidade e foi Deus quem criou. Precisamos apenas saber administrar com sabedoria, queridos, as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe que eu cito aqui para nós é que na individualidade o que prevalece é o amor. Veja comigo Efésios capítulo 4, verso 1 e 2. Efésios 4, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, fazendo o quê? Suportando-vos uns aos outros em o quê? Em amor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, na individualidade, ou seja, nessa complexidade de personalidades, nessa diversidade de personalidades, o que deve perseverar, queridos, o que deve permanecer é o amor. É o amor que vai fazer com que essas peças diferentes se encaixem perfeitamente. Não é assim o quebra-cabeça, né? Pecinhas diferentes, mas nessas diferenças elas acabam se encaixando e nós vemos aquela linha. O que é aquela linha? É o amor. O amor é que une as peças diferentes. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o terceiro subtópico, que diz assim: ponderar quanto aos cuidados da vida. A leitura diz: desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor de sua casa para Jesus. Por isso, acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que o nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitas coisas ou serviços. Naturalmente, aqui Jesus não ensina a ficar descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Ou seja, nós precisamos ouvir a palavra, porque nós dependemos de ouvir a palavra. Não é só trabalho, não é só de pão, não é só do resultado do trabalho que nós vivemos, mas também de ouvir, do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A leitura continua dizendo: a vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito. Será, queridos, que nós estamos sabendo administrar, equilibrar a alma e o espírito, ou seja, o corpo e o nosso espírito, a materialidade e a espiritualidade, o pão terreno com o pão espiritual, que é a palavra, que é a comunhão com Deus, é a comunhão com os irmãos. Estamos vivendo a era dos desigrejados, né? Que estão tendo a comunhão só com Jesus, esquecendo os seus irmãos.
quando a palavra diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Precisamos ter, queridos, essa comunhão. Lembra, querido, que Jesus era um ser social, e ser um ser social é o contrário de ser um ser antissocial. E o desigrejado, ou o desigrejismo, estou criando agora o desigrejismo, ele prega isso, o que? Ser alguém antissocial. É só você e Deus e mais ninguém. Isso é ser antissocial, queridos. Amém? Vamos adiante para a leitura. Continua dizendo: portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. A nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Meus amados, só nesse tópico aqui, eu levaria o mesmo tempo que eu levei para chegar até aqui, só nesse tópico, para você ver o quão rico é esse tópico, queridos. Mas vamos aqui de maneira bem rápida, trazer alguns pontos aqui para nós. O autor diz assim: naturalmente, aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Quando Jesus ele orienta ali Maria, ele não quer que Maria deixe e abandone o serviço, ele não quer que Maria nunca mais trabalhe, não. Ele está buscando ali com ela o equilíbrio. Eu coloquei um detalhe para nós, dizendo assim, queridos, que Deus ele abomina o desleixo, Deus ele abomina a preguiça. É tanto que o sábio vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ou seja, aprende preguiçoso com a formiga, trabalha para descansar, trabalha para ter reserva, trabalha para ter um proveito, ou seja, no verão elas trabalham para que no inverno, quando vem as chuvas, elas possam estar acomodadas, mas se alimentando, ter alimentação. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele condena, Deus condena a preguiça. É tanto, meus amados, que alguém diz: eu queria saber quem foi que inventou o trabalho, que eu queria dar uns tapas bons. Meu Deus, queridos, quem inventou o trabalho, ou criou o trabalho, foi Deus. Qual foi a função que Deus deu para Adão? Cuidar do jardim, zelar o jardim. Isso não é trabalho? É trabalho. Só que infelizmente, por causa do pecado, a Bíblia diz que o homem passaria agora a comer do suor do seu rosto. Ou seja, o trabalho seria mais penoso, o trabalho seria mais desgastante, o trabalho seria mais sofrido. Mas antes do pecado, Adão trabalhava, só que sem essa loucura que nós vemos hoje. Pessoas acordam 4 da manhã, voltam 7, 8 da noite, 4 da manhã estão de pé de novo, saem às escuras e volta escura para casa. Isso é loucura, irmãos. Isso é um trabalho penoso. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que parar, mas é isso que nós estamos vivendo como resultado do pecado dos homens. Mas quem criou o trabalho foi Deus. E Jesus aqui não está censurando a Maria pelo trabalho em si, mas porque ela não soube equilibrar. E é o que infelizmente muitos estão fazendo, estão vivendo de maneira desequilibrada, queridos, desequilibrada. Quando nós olhamos para a Escritura e vamos ver que tudo que você conquistar aqui, querido, vai ficar. Então não te prenda tanto às coisas daqui. Nós não vamos levar absolutamente nada, nenhum grão de areia que você queira guardar no bolso para levar para o outro lado, querido, você não vai levar. Amém? Então Deus ele abomina o desleixo, Deus ele abomina a preguiça. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui mais embaixo no tópico, o autor diz assim: portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual, diz, raízes profundas, é viver no vazio. Eu coloquei uma frase dizendo assim: e está vazio mesmo com a agitação, pois Cristo nos preenche. Bendito seja o nome do Senhor. Tem algumas pessoas que têm a ilusão de achar que elas tendo dinheiro,
que elas tendo bens materiais, que elas tendo viagens, momentos de prazeres, isso vai preencher elas. Não vai, queridos, não vai. A agitação dessa terra não preenche. Alguém acha que se vivesse todos os dias nas baladas, isso vai preencher? Porque eu vejo assim, eu percebo a realidade de algumas pessoas assim, elas trabalham a semana inteira. O que é que elas vão fazer para se desestressar? Elas vão para os bares, não é isso? Elas vão buscar alguma diversão para ali tirar aquele estresse da semana pesada de trabalho, tirar aquela carga pesada de trabalho, desafogar. Mas imagine que essa pessoa fizesse isso todos os dias, queridos. Isso iria preencher o vazio dela? Não iria. Se você for perguntar para uma pessoa dessa na segunda-feira como ela está destruída. Ela está no mesmo vazio que começou, que terminou a semana. Ela está começando a semana no mesmo vazio. Porque não são as agitações desta terra que nos preenchem. Sabe o que nos preenche, meus amados? A presença de Jesus. É a presença de Jesus que preenche o vazio da alma do homem. É tanto que com Jesus eu não preciso de muita coisa mais. Pouca coisa é suficiente para me trazer alegria, queridos. Amém? Então, busquemos esse equilíbrio, visto que não é a agitação ou a materialidade que vai me preencher. Então, busque esse equilíbrio entre vida material e vida espiritual. Aqui ainda, próximo do final, o autor diz: assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. Se nós buscarmos só a agitação dessa terra, se nós buscarmos só a materialidade, queridos, em pouco tempo, o fervor espiritual se acaba, esfria. E como eu coloquei aqui, se não houver manutenção do relacionamento com Cristo, o que resta é morte espiritual. Ora, se a pessoa não ora, se a pessoa não lê, se a pessoa não consagra, se a pessoa não busca se aproximar de Jesus, esse relacionamento vai se acabar e virar morte espiritual. Deixe de falar com a sua esposa, deixe de falar com o seu esposo, deixe de manter o contato com a sua esposa, deixe de manter o contato com o seu esposo. Me diga se esse casamento vai durar. Me diga se essa família vai resistir. Não vai, porque não teve ali o cultivo, não teve ali o trato, não teve o cuidado. Vai morrer, vai se acabar, vai ser destruído. Assim também o nosso relacionamento com Jesus. Como é que nós nos relacionamos? Indo à casa de Deus, orando, lendo a Escritura, nos relacionando com os irmãos da igreja, essa comunhão com os irmãos da igreja. Isso também faz parte da nossa vida espiritual, da nossa espiritualidade. Se isso não acontecer, queridos, fatalmente haverá morte espiritual. Eu não digo nem esfriamento, como diz o autor, espiritual ou fervor espiritual, mas morte espiritual mesmo, de fato e de verdade. Já que no finalzinho ele diz: a nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Eu coloquei uma frase, eu encerro aqui, indo depois para a leitura da conclusão, dizendo assim: precisamos criar um ambiente onde a presença de Jesus seja abundante, eliminando xingamentos, brigas, raiva, e dando lugar a hinos, ações de graça, abraços, palavra de carinho, etc. Então o autor diz que nós devemos criar um ambiente para que a nossa vida com Deus seja potencializada. Como criar um ambiente, queridos? Diminuindo os palavrões, ou nem deveria existir. Eu digo isso, queridos, porque é uma realidade mesmo em casa de crentes. Tem xingamentos, tem palavrões,
tem rivalidade, tem empurrões, mesmo em casa de crente. Se nós queremos criar um ambiente onde a presença de Jesus vem habitar, essas coisas têm que ir saindo. Como eu coloquei aqui, né? Divergências, briga, raiva, palavrões, xingamentos, isso tem que ir saindo. Eu vou substituindo isso por quê? Por hinos, cantar hinos, louvores. Liga a sua televisão, bote um vídeo aí de canções, liga o seu rádio, liga o seu som, bote no Bluetooth, hinos de adoração ao Senhor. Vá criando esse pedacinho do céu dentro da sua casa, dentro do seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. A alegria toma conta do meu coração agora, queridos. Vá criando esse ambiente para que Jesus se sinta bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito, eu creio piamente que Jesus, ele se sentia muito à vontade dentro da casa de Marta e Maria e Lázaro. Ele sentia como se estivesse em casa, no meio da sua parentela. Será que Jesus está se sentindo bem, queridos, dentro da nossa casa, dentro da sua casa? Será que quando Jesus pousa, ele se sente bem, ele se sente à vontade, ele se espoja, me perdoa a expressão, né? Mas espojar é do melhor sentido possível, né? Folgar, descansar. Ou Jesus, ele fica ali. Será, queridos, como Jesus tem sido recebido em nossa casa, em nosso lar? Será que nós estamos criando esse ambiente? Como eu digo, a briga, a raiva, o ódio, a discussão, os xingamentos, palavrões tem que ser substituído por louvores, por ações de graça, por abraços. Abrace sua esposa, abrace seus filhos, abrace seu esposo, abrace seus filhos. Que haja essa comunhão gostosa, né? Que haja palavra de carinho. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Meu amor, eu te amo. Minha esposa, eu te amo. É isso, queridos, que é transformar um ambiente onde Jesus vem habitar com folga. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós já vimos, há consequências positivas para quem procede assim. Amém? Vamos aqui para a conclusão, e a leitura diz: a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é um amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar da sua presença real cotidianamente. Não é um encontro esporádico, uma vez no ano, é todos os dias, se você quiser. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu fui imensamente edificado com essa lição. Meu coração aqui está saltitando de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero imensamente que, assim como eu, a sua vida também esteja exatamente nesse sentido, de maneira que produza, né, em minha vida e em sua vida. Eu espero então ter lhe ajudado com essa lição, com esses ensinos. Permitindo Deus, no próximo trimestre estaremos aqui trazendo mais conteúdos enriquecedores da parte do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos. Realize os seus sonhos para a glória do nome dele. Amém e amém.